no nosso canal no YouTube, para que outras pessoas e os irmãos também compartilhem com outros. Amém. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 ao versículo de número 10. Texto muito conhecido. Vamos então meditar nesta porção da palavra do Senhor. Diz assim então, Eclesiastes 11, versículo 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Senhor Deus, Pai Celeste, em nome de teu Filho Jesus, nós aqui invocamos o Senhor e rogamos, ó Deus, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, abra, ó Deus, o nosso coração para a compreensão e prática da tua palavra. Deus nos ensina nesta manhã, rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, numa das cenas finais do filme Piaf, um hino ao amor, uma repórter se aproxima da famosa cantora francesa para entrevistá-la. Ela está na praia, sentada numa cadeira de praia, e a repórter então se aproxima dela. Dentre as muitas perguntas, a repórter pede a Edith Piaf que dê a ela um conselho às mulheres, e a cantora simplesmente responde: ame. Logo em seguida, a repórter insiste e pergunta que conselho ela daria a uma jovem, e Piaf responde: ame. Finalmente, a repórter pergunta que conselho ela daria a Edith Piaf a uma criança. A câmera se aproxima do olhar sofrido e doce ao mesmo tempo daquela que foi a maior cantora francesa do século passado, e ela responde simplesmente: ame. Apesar de todo o sofrimento que a vida lhe impôs, a famosa cantora francesa Edith Piaf sabia que o mais importante na vida é o amor. Ame. Este é o conselho de Edith Piaf. Seja uma mulher, seja uma criança, seja uma jovem, o amor resume tudo. O amor, o que todo ser humano deve ter. E aí nós, cristãos, acrescentamos o amor a Deus e o amor ao nosso semelhante, porque isso se resume, nos mandamentos, a lei e os profetas. Sim, meus amados, este é o conceito que sintetiza toda a existência humana, o mais importante conselho, a mais importante jornada que todo ser humano pode se empenhar nesta vida: o amor, amar a Deus e amar o seu semelhante. Nesse texto de Eclesiastes, capítulo 11, nós encontramos o sábio, dando a todo o povo de Deus conselhos, mas não são só conselhos dos sábios, são conselhos inspirados pelo Senhor,
são conselhos que vêm da parte de Deus e que Deus usou este sábio escritor de Eclesiastes para registrá-los aqui, para nos servir como que um norte para a nossa existência. Portanto, mantenha sua Bíblia aberta, veja conosco 5 conselhos que esse texto nos traz, que são fundamentais para a vida humana. Assim como Edith Piaf tinha conselhos para dar a uma mulher, a uma jovem, a uma criança, nós encontramos na palavra de Deus conselhos divinos, conselhos inspirados pelo Espírito Santo para nos guiar na jornada dessa existência. Vamos ver então o primeiro conselho, meus amados, que se encontra aqui no versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O primeiro conselho é: viva com iniciativa e não acomodado. A imagem evocada aqui é de um homem que está embarcando a sua mercadoria. Naquele tempo era algo muito arriscado, diante das péssimas condições de navegação, diante da constante ameaça dos piratas e dos marinheiros desonestos. Não havia também apólice de seguro. Porém, quando a mercadoria fosse embarcada e chegasse ao seu destino, o lucro viria certamente. Assim é que o sábio nos aconselha a tomar a iniciativa e não ficar acomodado. Ou lançávamos o pão sobre as águas, ou ficávamos acomodados com medo de tudo e de todos. Assim é que, meus amados, esse texto está nos ensinando, não só para agricultores que tinham que lançar a sua mercadoria sobre as águas, mas esse texto está nos ensinando que todos nós, até os seres humanos, precisamos tomar a iniciativa. Deus não nos criou para a mediocridade. Tome a iniciativa de realizar algo para Deus. Tome a iniciativa na vida. A existência humana é feita de gente que toma a iniciativa, não de gente acomodada, não de gente que cruza os braços, mas esse texto está nos instigando a viver uma vida onde nós tomamos a iniciativa. Foi o grande missionário também, William Carey, que certa vez disse: fazei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Meus amados, nós estamos num tempo onde se requer de mim e de você, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, que nós tomemos a iniciativa do envolvimento com a obra de Deus, de tomar a iniciativa não somente da nossa existência pessoal, mas também da obra do Senhor. Nós temos, meus amados, que arregaçar as mangas e fazer a obra do Senhor, evangelizando, testemunhando, contribuindo, fazendo algo para o Senhor. E se nós fazemos algo para Deus, e aí vem a frase de William Carey, que cabe como uma luva: fazer grandes coisas para Deus e esperar grandes coisas de Deus. Amém, amados? Meus irmãos, tem gente que muitas vezes se acomoda a uma vida medíocre, não tenta nada, não arrisca nada, não faz nada. Em todas as áreas da vida, nós precisamos de iniciativa. Por isso, meus amados, tome a iniciativa de fazer o melhor para Deus. Não somente o melhor para si, mas sobretudo o melhor para Deus. Tome a iniciativa de melhorar seus relacionamentos. Tome a iniciativa de melhorar no trabalho. Tome a iniciativa de ser um ótimo estudante, de ser um ótimo profissional, de ser um crente comprometido, que realmente faz a obra do Senhor, que realmente faz a diferença, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, seja na igreja. Meus amados, nós precisamos tomar a iniciativa e não viver acomodados. Amém, amados? Há uma frase que muito me chama a atenção, de William Gott, que dizia assim: só é digno de viver aquele que diariamente parte para a vida, parte para ela em combate. Olha a frase, eu vou repetir:
só é digna de ser vivida, né, por aquele que diariamente acorda e parte para a vida, né, em combate. Porque a vida é luta, a vida, né, meus amados, exige de nós uma batalha diária, cotidiana. Há um dito popular que todos nós precisamos matar todo dia um gigante, ou precisamos matar um leão. Mas, meus amados, na vida cristã, nós precisamos entender que nós temos que, de fato, viver essa batalha, tomando a iniciativa de fazer o melhor para Deus, de fazermos e sermos as pessoas que fazem a diferença neste mundo mau, nessa geração má e adúltera. Nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. Amém, irmãos? Mas o texto continua, e no versículo de número 2, ele diz assim: reparte. O primeiro é: viva a vida com iniciativa e não acomodado, né? O primeiro conselho. O segundo conselho está no versículo 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. O segundo conselho que eu encontro nesse texto é: viva com generosidade e não com sovina ou avareza. Acredito que todos nós conhecemos a historinha das notas de dinheiro que se reuniram para conversar. Dizem que chegou a nota de 100 reais e ficou logo dizendo: ah, eu venho dos bancos, eu venho dos cassinos, eu venho dos hotéis, né? Eu venho dos aeroportos. Aí a de 50 reais não ficou para trás e disse: ah, mas eu venho dos shopping centers, né? Eu venho, né, do comércio. E aí chegou a de 10 reais, né, juntando naquela reunião, e a de 10 reais disse: pois eu venho dos restaurantes, eu venho do comércio, eu venho do centro. Aí a nota de 5 reais disse: olha, eu também cheguei agora, mas eu vim das lotéricas, das casas lotéricas, né, eu circulo muito lá. E aí quando, né, todos estavam lá conversando, chegou a nota de 2 reais, né, e também a moedinha de 1 real, né. E elas foram chegando naquela reunião de células, e aí tanto a de 2 reais como a de 1 real foi dizer: paz do Senhor, irmãos, nós viemos da igreja, nós estamos na igreja, a gente circula lá entre os crentes. Mas é uma historinha que evidencia para nós que muitas vezes nós, como cristãos, estamos pouco generosos, estamos a investir muito pouco na obra de Deus. Eu lembro de uma campanha que lançaram há alguns anos atrás na Missão Evangélica, né, que era uma latinha de Coca-Cola, né, era uma espécie de negócio para colocar dinheiro, né, e nessa latinha se dizia assim: segundo a pesquisa, os crentes gastam muito mais com uma Coca-Cola, né, muito mais com refrigerante anual do que com missões. E aí a latinha de Coca-Cola dando a entender que a gente precisava investir na obra missionária, a gente precisava investir na obra de Deus. Esse texto, meus amados, é o texto que, no versículo 2, nos convida a repartir, nos convida à generosidade, nos convida a investir tanto no outro semelhante, no carente, no necessitado, como também na obra de Deus. Por isso ele diz: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Amém, amados? Daí, meus amados, nós precisamos voltar a conjugar o verbo repartir, dizimar, entregar, doar, sermos generosos na questão de compartilhar aquilo que Deus tem nos dado. Afinal, nós fazemos parte do reino de Deus, nós somos discípulos e discípulos de Jesus. Portanto, dízimo, oferta, ser generoso para com o outro é algo que deve fazer parte do vocabulário e da vida e da prática de todo cristão verdadeiro. Infelizmente, quando se fala nesse assunto, muitos ficam beligrosos, muitos dizem: ah, não, esse não é um assunto para nós, pastor, isso é um assunto para essas igrejas neopentecostais que exploram a fé das pessoas. Mas, meus amados, isso é ignorar, né, a palavra do Senhor, porque reiteradamente a palavra de Deus fala de recursos, fala de generosidade, fala de partilha, fala de dízimo, fala de entrega, fala dessa generosidade que todo o povo de Deus deve ter em repartir, em compartilhar
capítulo 9, ele fala da lei da semeadura, ou seja, que nós devemos, semear na obra do Senhor, semear no reino de Deus. Semear é investir, 10%, também ofertar para a obra de Deus, também contribuir para o avanço da obra do Senhor. Meus amados, o grande problema que muitas vezes é que certas igrejas estão abusando, e certos pastores, certos líderes, mas o abuso não descarta o verdadeiro uso. Se há abuso por parte de muitos, nós vamos usar legitimamente aquilo que a palavra de Deus nos ordena a fazer, que é investir na obra do Senhor, que é ser generoso, ofertando, dizimando, ajudando o nosso semelhante e fazendo com que a obra de Deus possa avançar. Você pode dizer amém? Tem uma história engraçada aqui, dizem que aconteceu certa vez, que uma igreja estava com um problema no telhado, e aí o pastor estava dando uma campanha, com os irmãos, no pleno culto, e aí disseram: olha, nós estamos precisando de recursos para o telhado da igreja, e nós estamos aqui, pedindo aos irmãos que possam dizer valores e contribuir com certos valores. Aí uma pessoa da igreja, que era muito rica e tal, de muitas posses, levantou assim a mão e disse: eu dou R$500, e a igreja precisando de muitos recursos, talvez 10 mil, uma coisa grande. E aí, assim que ele disse isso, ele era uma pessoa de muitas posses, e doou R$500, aí houve assim um vento e uma telha, o telhado estava comprometido da igreja, uma telha caiu bem na cabeça dele, na hora que ele disse: eu contribuo com R$500, e aí aquele vento deu e a telha bateu. Aí quando aquele vento bateu, aquela telha bateu na cabeça dele, um diabo lá atrás disse: bate mais nele, Senhor, que ele dá mais. Bate mais nele, Senhor, que ele dá mais. Mas, meus amados irmãos, a ideia é que nós precisamos ser generosos em ofertar, em contribuir, em ajudar, em investir na obra do Senhor. Portanto, meus amados, nós devemos cumprir a lei da semeadura. O que pouco semeia, pouco colherá. O que muito semeou, muito colherá para a glória de Deus. Amém, amados? Mas vamos continuar, porque o texto nos dá um terceiro conselho. Está aí no versículo de número 6. Versículo 6 diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui o conselho é: viva com diligência e não negligente. Diligência significa o quê? Aplicação, cuidado, dedicação. Às vezes a pessoa quer que aconteça de uma hora para outra, ou quem olha para as circunstâncias nunca semeará. Se você esperar as condições ideais para crescer, para se dedicar, nunca fará nada. Na vida, meus amados, em tudo nós devemos fazê-lo de maneira aplicada, de maneira diligente, cuidadosa, aplicada, dedicada, com o fim de que Deus seja glorificado. A excelência deve ser o alvo de tudo na vida cristã. É por isso que Jeremias, capítulo 48, versículo 10, tem uma palavra que é muito forte da parte de Deus, mas que é muito significativa. Diz assim: maldito todo aquele que fizer a obra de Deus relaxadamente. Sim, meus amados, nós não podemos viver de qualquer modo. Nós não podemos viver a vida cristã, viver a vida de maneira não aplicada, não diligente, não com cuidado, não com atenção, não com dedicação. Por isso o texto está dizendo: semeia pela manhã para semeia, e à tarde, com cuidado, não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se aquela ou se ambas igualmente serão boas. Então o texto está nos recomendando, está nos aconselhando a ter uma vida de diligente, a ter uma vida de cuidado, a ter uma vida de dedicação. Meus amados, afinal, nós precisamos nos aplicar à vida. Nós não podemos
coração, nós precisamos fazer isso com todas as nossas forças, nós precisamos fazer isso com todo o cuidado, a diligência, a dedicação. Por tudo isso, meus amados, nós precisamos aprender a buscar ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor esposa, o melhor estudante, o melhor filho, o melhor profissional. É somente com dedicação, com aplicação, com diligência que veremos sonhos se concretizarem em nossas vidas. Meus amados, os grandes vencedores foram aqueles que se aplicaram com dedicação aos seus ideais, de tal modo que estes marcaram as suas vidas indelevelmente. No entanto, corremos o perigo, muitas vezes, da negligência, do descaso, do descuido, e quando atentarmos, já vai ser tarde demais. Portanto, o conselho bíblico é: viva com diligência, viva com cuidado, viva com dedicação, viva com consagração, porque a vida exige isso, e Deus, o Evangelho, a vida cristã também o exige. Foi por isso que Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Meus amados, chega de cristianismo melífluo, fraco, negligente, de cristianismo sem entusiasmo, de cristianismo sem vigor, sem vibração. Nós precisamos viver a vida cristã com alegria, com entusiasmo, com vibração, com dedicação, com aplicação, com diligência. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, o texto do versículo 8 nos dá um quarto conselho. Olha lá: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. E aí então o conselho é: viva com alegria e não com melancolia. Regozijar-se, alegrar-se, tem coisa melhor na vida. Eis a receita do bem viver. Esta é uma receita para toda a vida, não é somente para os jovens, não, pois o texto diz: ainda que o homem viva muitos anos, deve regozijar-se em todos eles. Está provado, meus amados, que pela ciência, que a alegria, o riso, o regozijo é um grande remédio. Até um ditado popular que diz, rir é o melhor remédio. De fato, meus amados, a Bíblia diz lá em Provérbios 15:13: o coração alegre aformoseia o rosto, e a tristeza do coração, o espírito se abate. Portanto, a receita bíblica para o bem viver, para o viver abençoado, é regozijar-se, é alegrar-se, é rir, e rir de si mesmo, rir das coisas da vida. Tem gente, meus amados, que vai envelhecendo e vai perdendo o encanto, vive carrancudo, melancólico, gente negativa, que só sabe olhar de maneira pessimista para a vida, não sabe mais rir de nada, nem de si mesmo. Gente azeda, amargurada, melancólica. Às vezes o pecado quer nos deixar assim, melancólicos, para baixo, sem vontade de viver, desacreditando em tudo, muitas vezes sério demais. Porém, o salmista Davi entendeu que há uma intrínseca ligação entre salvação e alegria, ao ponto de quando ele pecou, ele disse lá no Salmo 51, versículo 12: restitui-me, Senhor, a alegria da minha salvação. Portanto, meus amados, ser salvo, ser um cristão, ser um seguidor de Jesus, tem como marca, tem como característica indestrutível na vida do crente a alegria. Amém, amados? Portanto, o texto está dizendo para nós: regozije-se. Você vive muitos anos, regozije-se em todos eles. Viva a alegria cristã. Paulo ressoa esse mesmo pensamento quando diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Meus amados, já dizia Billy Sunday, famoso evangelista do século XIX: se não há alegria na sua vida cristã, há vazamento no seu cristianismo.
Se não há alegria na sua vida cristã, há vazamento no seu cristianismo. Isto porque a vida cristã há de ser uma vida de alegria. É certo que também temos momentos de tristeza, é certo também que temos momentos de consternação, é certo também que temos momentos, de angústia, de tristeza, de que nesses momentos não vale a pena sorrir. Mas, meus amados, o texto sagrado está dizendo para nós: a vida deve ser marcada pela alegria, a vida deve ser marcada por esse sorriso, por esse alegrar-se da vida, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades. Eu e você temos 1000 motivos para nos alegrar, amém, amados? Tem aquela passagem lá no Evangelho de João, no capítulo 16, quando Jesus diz para os discípulos, quero que você abra lá comigo, Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus diz assim, capítulo 16, versículo 22, ele está se referindo à tristeza que os apóstolos iam ter por conta da sua morte, mas depois ele fala da sua ressurreição. Versículo 20 diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará com a morte de Jesus. Vós ficareis tristes, aí agora, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aí agora o versículo 22: assim também agora vós tendes tristeza. Ele ia para a cruz, ele ia morrer, mas outra vez vos vereis. Ele ia ressuscitar. Outra vez vos vereis, e o vosso coração se alegrará. Aí olha essa frase aqui no final: e a vossa alegria, porque ele ressuscitou, porque ele vive, ninguém poderá tirar. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Nós, cristãos do século XXI, participamos dessa alegria dos apóstolos. Afinal, o nosso Senhor vive. Aleluia! Esta é a alegria da vida, Nós temos luta, nós temos dificuldade. Hoje mesmo, essa madrugada, nós vimos à noite, que o Irã atacou Israel, e aí isso está na iminência de uma guerra mundial, porque os outros países do Oriente podem também, juntar-se ao Irã e assim atacar Israel, e os Estados Unidos vão defender, e outros países do Ocidente. E aí é um sinal da volta de Jesus, não é isso? Porque nós deveríamos ter guerras, um rumor de guerra, e quando vides Israel cercado de exércitos, o texto profético diz isso, está perto do fim. E aí então nós temos esses dissabores, nós temos essas dificuldades, nós temos guerra, nós temos lutas, nós estamos vendo a cada dia crises de toda sorte no mundo, crise ambiental, crise social, crise financeira, crise espiritual. Mas, meus amados, mesmo a despeito disso, eu e você, se somos cristãos, se somos seguidores de Jesus, nosso Senhor restou. A última palavra não é a guerra, a última palavra não é a crise, a última palavra da história não é a morte, a última palavra da história é: Cristo vive e nós viveremos com Ele. Aleluia! Glória a Deus por isso. Mas vamos terminar, porque o texto nos apresenta um último conselho. Está aqui no versículo 9: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O último conselho é: viva com consagração e não frio para com Deus. O último conselho diz respeito à relação do homem com Deus. O escritor sagrado toma aqui especificamente a figura do jovem para dar a entender que todo ser humano deve realmente buscar a Deus, deve consagrar a Deus, porque Deus vai pedir contas, haverá um juízo,
Deus vai te pedir conta. Portanto, consagra a tua vida a Deus, dedica a tua vida ao Senhor, afasta o teu coração o desgosto, remove a tua carne a dor, vive para Deus, consagra a tua vida a Deus. Meus amados, nós sabemos que hoje em dia muitas pessoas querem viver uma vida cristã superficial. Muitas pessoas querem não mais se dedicar ao Evangelho, não mais se dedicar à vida cristã, vivem a semelhança daquela música cujo refrão vários cantores também de alguma forma já gravaram, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, até que a vida cristã deve ser levada de qualquer jeito, porque a vida vai me levar, eu vou, né, viver a vida de qualquer jeito, não importa as consequências, não importa as implicações, eu vou viver de qualquer jeito, eu vou deixar a vida me levar. Mas isso é um equívoco, porque a vida é para ser vivida com consagração, a vida é para ser vivida com dedicação, a vida é para ser vivida na perspectiva de que eu vou prestar contas ao Eterno, eu vou um dia prestar contas diante de Deus, portanto eu vou, né, ter o peso das consequências, das implicações das minhas ações, dos meus atos, dos meus pensamentos, portanto eu vou me consagrar a Deus, eu vou viver uma vida de santidade, eu vou caminhar pelo caminho estreito e eu vou entrar pela porta estreita. Amém, amados? Por isso, meus amados, nós precisamos atentar para este conselho do livro de Eclesiastes, uma vida de consagração e não uma vida de frieza. Por isso o texto termina no versículo 12, capítulo 12, avançando aí para o capítulo 12, ele diz: lembra-te então do teu Criador, dos dias da tua mocidade. Então, meus amados irmãos, nós precisamos dedicar a nossa vida a Deus. Vamos orar, que Deus nos abençoe e que nós possamos estar atentos aos belíssimos e abençoados conselhos da palavra do Senhor. Baixe sua cabeça, ore conosco, logo em seguida vamos ouvir um cântico final. Ó Pai amado, Deus bendito, nós te damos graças, Senhor, por esta manhã. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pelos conselhos inspirados pelo Espírito Santo registrados no livro de Eclesiastes. Ó Deus, que possamos viver uma vida com iniciativa, que possamos viver uma vida com dedicação, que possamos viver uma vida com consagração, que possamos viver uma vida com alegria, que possamos viver uma vida com contentamento diante de Deus. Ó Pai, que assim seja nas nossas vidas, em o nome e por amor de Cristo, é assim que nós oramos. Amém. Deus abençoe.